Olá, alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos continuar falando de regimes totalitários. Vamos lá? O comunismo. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição da propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido defendida por filósofos desde a antiguidade, o comunismo está associado, sobretudo, à teoria dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx. Entenda como surgiu o comunismo, né? E quais são as principais ideias defendidas, né, pelos adeptos dessa ideologia. O comunismo trata-se de um estágio posterior ao socialismo. Quando, já havendo igualdade absoluta entre os cidadãos, o Estado poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social e a sociedade encontraria formas de se autorregulamentar. Assim, os trabalhadores se tornariam proprietários do trabalho e dos bens. Quando a gente fala de comunismo, né, a gente fala de um regime totalitário, mas que tem lá suas características, né? O comunismo em si tem uma vertente mais branda, mas o stalinismo, que a gente vai ver a seguir, seria a parte, né, o regime totalitário baseado ali no comunismo. Mas vamos aqui analisar as principais características do comunismo. A coletivização dos meios de produção, né? O resultado do que é produzido é dividido entre todos os membros da sociedade. A produção deve ser apenas o suficiente para a manutenção da sociedade, né, e o funcionamento do Estado. Não existe o conceito de propriedade privada, né, e a abolição do Estado, tal qual a gente conhece, né, e das fronteiras nacionais. O comunismo, ele visa aí uma filosofia internacionalista. Agora vamos lá. Que nos interessa, o stalinismo, né, que é o regime exercido lá por Joseph Stalin na extinta União Soviética. O stalinismo é um regime político totalitário, sendo assim, suas principais características são o nacionalismo, unipartidarismo, né, que seria o Partido Único ou Partido Comunista, a centralização política, o militarismo e a censura dos meios de comunicação, controle absoluto, né, dos meios de comunicação. Durante o governo de Stalin, qualquer manifestação religiosa foi proibida, assim como aquelas de caráter nacional nos distintos países que compunham, né, esse mosaico aí, né, que compunha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quem não estivesse de acordo com o programa do partido era taxado de burguês, inimigo do povo e confinado aos gulags. Fazendo aí um parênteses para vocês, esses gulags eram campos de concentração aí utilizados no regime stalinista, tá? Ao mesmo tempo, Stalin investiu grandes quantidades de capitais na indústria de armas e na pesquisa científica. Com isso, transformou a União Soviética numa potência militar em uma década. Observe aí a propaganda, né, que tornou Stalin conhecido como grande irmão, pai do povo e melhor amigo das crianças. Lembrando, claro, que a propaganda era controlada, né, completamente pelo Partido Comunista. O totalitarismo, ele é um sistema político que esteve no auge durante as décadas, né, de 1920 e 1930. O seu surgimento acontece aí após a Primeira Guerra Mundial. Então, o período entre guerras marca o surgimento desses regimes totalitários e é considerado, né, pelos historiadores como um reflexo causado por toda a destruição, né, que foi ocasionada lá na Primeira Guerra Mundial. Então, o autoritarismo começou a ganhar força como solução política para as crises que o mundo enfrentava no pós-guerra, conseguindo adeptos mundo afora. Não só, né, vamos pensar aí no período entre guerras, não só o stalinismo, mas a gente tem aí a faceta, né, do nazismo, que representa mais forte aí esses regimes totalitários, como o fascismo. Então, a ascensão do autoritarismo marca, né, a queda de valores do liberalismo, que são definidos, né, da seguinte maneira pelo historiador Erich Hobsbawm. Esses valores eram a desconfiança da ditadura e do governo absoluto, o compromisso com o governo constitucional, com ou sob governos e assembleias representativas livremente eleitos, que garantisse o domínio da lei e um conjunto aceito de direitos e liberdades dos cidadãos, incluindo a liberdade de expressão, publicação e reunião.
Então, a gente tem aí abaixo, né, esses princípios liberais, eles são colocados em xeque, e durante a ascensão desses regimes autoritários, a gente observa que a própria população, né, a população alemã, a população italiana, né, eles vão aderindo a esses movimentos autoritários de acordo com aquele sofrimento que foi causado ali por um período de pós-guerra, né? A destruição ali dos meios de produção, dos parques industriais, né? Uma guerra muito onerosa, principalmente a Primeira Guerra Mundial, né? Nunca havia existido um conflito dessa proporção, então a Europa por si acaba ficando quase destruída. Essas nações que sofrem essas represálias, vamos citar aqui o caso da Itália e o caso da Alemanha especificamente, que são as últimas nações europeias, as últimas potências europeias a se unificar num território só. E isso em si já causa, né, um certo sentimento ali, um frenesi a mais nessas populações. O cenário da Europa no pós-guerra foi de muita tristeza pela destruição, imensas perdas e, claro, pelas crises econômicas, políticas e sociais que começaram a perturbar ali a vida das pessoas que já viviam. Foi algo que jamais havia acontecido daquele jeito e, além disso, as pessoas nunca esperavam que algo, né, desse nível iria passar por suas vidas. Naquele momento, o sentimento era de muita desconfiança e insegurança com as políticas e os caminhos tomados antes, né, da Primeira Guerra Mundial. Questionamentos sobre democracia e liberalismo, por exemplo, existiam como uma alternativa, né, de política ruim, uma política que não agradava. Porém, algo estava sendo visto, né, como uma tomada de solução, que seria o autoritarismo. Essa saída política foi um caminho escolhido pelos dois extremos do aspecto político, a direita e a esquerda. Porque quando a gente fala, né, desses extremos, o comunismo lá do Stalin está no extremo, né, na extrema esquerda. E o nazismo, né, o fascismo estão lá na extrema direita. Então, são dois opostos, né, de uma mesma moeda. Então, relembrando, as características básicas do totalitarismo. A gente tem o culto ao líder, né? Os três regimes possuíam um forte culto ao seu líder. A sua imagem era espalhada por todos os locais possíveis, né? Como escolas, né? Acabava que desde criança as pessoas cultuavam ali a imagem desses líderes. O unipartidarismo, né? Todos os regimes totalitários suprimiram a existência dos partidos, né? E somente o partido do governo tinha permissão de funcionar. A doutrinação, né? Essa doutrinação ideológica, a população dos regimes totalitários era alvo de intensa doutrinação, né? Que se iniciava lá no ensino infantil e essa doutrinação visava propagar a ideologia do governo. A centralização do poder, né, o poder político no totalitarismo é centralizado no líder e ou partido. O uso do terror, né, o terror era uma arma dos regimes totalitários para amedrontar seus opositores e perseguir, né, grupos enxergados ali como inimigos do Estado, eram vistos como bodes expiatórios. A censura presente em todos, né, uma prática comum, né, censura jornais, né, e a população em geral. Os regimes totalitários não aceitavam nenhuma crítica, denúncia e não aturavam, né, a existência de uma oposição. A militarização, também a exaltação do exército e militarização da sociedade, presente nos três regimes totalitários que a gente estudou. A criação de inimigos internos ou externos. Esse mecanismo era utilizado como uma distração ou justificativa para explicar as ações e o autoritarismo do regime. Vamos lembrar lá do nazismo, né, onde o bode expiatório, o inimigo comum era o judeu? E esse nacionalismo exacerbado, né? O nacionalismo no totalitarismo assumia, né, um viés extremista, né? Justificava a perseguição do outro. Então, a gente vai citar ainda, né, rapidamente, dois regimes totalitários ali que ocorreram na Europa, que foi o salazarismo, né, e o franquismo. O salazarismo, né, que aconteceu em Portugal, e o franquismo ali na Espanha. Então, a gente tem nesse mesmo contexto, né, de tristeza, perdas do pós-guerra, né, os cidadãos espanhóis e portugueses estavam também desacreditados nos mesmos discursos e como a Alemanha nazista já tinha despontado ali como um expoente, né, a vida nesses países também foi, né,
colocada sob esses olhares autoritários. O salazarismo foi um regime ditatorial entre 1933 e durou até 1974 em Portugal. O termo faz menção a Antônio de Oliveira Salazar, né, o seu líder, chefe do governo português durante o início desse período até 1968, também conhecido, né, como Estado Novo Português. O salazarismo foi iniciado com a promulgação da Constituição de 1933, lá em Portugal. Foi encerrado em 74, né, partindo aí da Revolução dos Cravos, né, que foi um golpe militar que destituiu o Marcelo Caetano, que estava no poder. E esse período ficou marcado, né, por políticas antidemocráticas, antiliberais, centralizadoras, né, colonialistas também, conservadoras. Já o franquismo faz referência ao general Francisco Franco, né, que detinha o poder na Espanha de 1939 a 1975. Desde o início da República Espanhola, né, o país sofria com vários debates, né, nos setores conservadores e militares, dizendo que essa mudança fora, né, comandada pela esquerda, não há consenso. Com o passar dos anos, Franco, né, e outros simpatizantes do fascismo italiano articulam um golpe contra o governo de esquerda e com a vitória consolidada no mesmo ano, né, do início da Segunda Guerra Mundial, o Francisco Franco instalou um período autoritário na Espanha, que só teve fim após, né, algumas décadas e o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno de defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesse projeto, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. A atuação desses movimentos juvenis caracteriza-se por, letra A, pelo sectarismo e a forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores do regime. Letra B, pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. Letra C, pela promoção de um modo de vida saudável que mostrava os jovens como exemplos a seguir. Letra D, pelo diálogo ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras, ou letra E, pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta certa é a letra A, né, pelo sectarismo, né, a separação, né, e pela forma de violência radical com que enfrentava os opositores desses regimes. Vamos lá, mais uma questão. Os conflitos em que os regimes totalitários, né, o conflito, na verdade, em que o regime totalitário de Adolf Hitler e Joseph Stalin lutaram entre si foi, letra A Segunda Guerra Sino-Japonesa, letra B, a Primeira Guerra Mundial, letra C, Guerra de Inverno, letra D, Segunda Guerra Mundial ou letra E, nenhuma das alternativas. Pensando aí um pouquinho. A resposta correta é a Segunda Guerra Mundial, né? O exército russo acaba derrotando aí o exército nazista, né? Recuando as suas tropas sempre, né, para o território russo, até que chegue o inverno russo, né? E o exército nazista não resiste, né, ao inverno russo e acaba sendo derrotada lá na frente oriental. Esses regimes, importante lembrar, que foram desenvolvidos aí no período entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Sempre que vocês verem uma questão, vocês pensem na Segunda Guerra Mundial, porque os regimes foram, né, esse autoritarismo eclodiu na Europa pós Primeira Guerra Mundial. Então, meninos e meninas, alunas e alunos, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!